eu estou de volta, Yolanda Ferro, com o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Diretamente da Tribuna Mix e da TV Rádio Web, estamos com mais um episódio nesta terça-feira. E hoje temos um advogado criminalista aqui conosco, que irá falar sobre um assunto muito instigante, que muitas pessoas às vezes têm dúvida e terá a oportunidade de tirar essas dúvidas hoje. Conosco aqui nos estúdios temos o Dr. Limedes Almeida. E é um prazer muito grande tê-lo conosco, Dr. Limedes, para que nós possamos falar sobre audiência de custódia. Essa audiência que é muito questionada no direito criminal e que hoje nós tiraremos essas dúvidas das pessoas, ao tempo que também lhe damos as boas-vindas. Que pergunta boa, que pergunta boa. Como tratar a audiência de custódia? Muito obrigado pelo convite. Vamos aqui trazer informações para a sociedade. Vocês que estão nos acompanhando sabem como funciona o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Então, de forma muito dinâmica, mais uma vez, estamos com vocês para passar essas informações de forma leve, de forma clara. E o Dr. Limedes já começará passando para nós alguns assuntos em relação à audiência de custódia. Nós sabemos que às vezes, a gente pode até acreditar que, como o próprio nome já remete, audiência de custódia é realizada em função de quem encontra-se custodiado. A origem da palavra é a pessoa que encontra-se guardada, não é, doutor Limedes? Guardada pelo Estado. Sim. Mas nenhuma situação que a pessoa cometeu algum ilícito. A pessoa não respeitou as leis do Estado. Então, ela fica guardada ali pelo Estado para que possa se apurar aquele ilícito, para que ela realmente possa responder por aquele ilícito que cometeu. Mas o que realmente é, doutor Limedes, em relação ao direito criminal, a audiência de custódia? A audiência de custódia ela foi colocada no ordenamento jurídico em 2019 pelo pacote anticrime. E aí, com essa lei, foi alterado também o parágrafo 300, o artigo 310 do Código de Processo Penal. E aí, com essa alteração desse artigo, abriu-se a audiência de custódia para verificar justamente essas pessoas que, porventura, cometeram crimes, mas que estarão guardados, pelo menos por 24 horas, para que o juiz plantonista decida se converterá aquela prisão em preventiva ou se relaxará aquela prisão, justamente verificando os pré-requisitos dessa prisão. Quais são os pré-requisitos dessa prisão? É necessariamente para saber se a prisão foi legal, se o segregado foi torturado, bateram nele, teve alguma violação de direitos humanos. E se teve essa violação, sim, a prisão vai ser relaxada, logicamente, e ele vai responder aquilo ali em liberdade. Doutor Limedes, para que as pessoas possam compreender melhor, essa prisão a qual nós estamos nos referindo, qual é o tipo dessa prisão? A prisão a audiência de custódia, ela refere-se a uma prisão em flagrante ou uma prisão oriunda de mandado de prisão. Então, necessariamente, quando chega na audiência de custódia, que ela é realizada, se o juiz que está presidindo aquela audiência verificar que a pessoa que está segregada pelo Estado, ela deve ser liberta, aí ele relaxará essa prisão, e se o juiz verificar que aquela pessoa que está segregada pelo Estado merece realmente dessa vez ficar presa, aí ele homologará essa prisão, a prisão em flagrante ou a que venha de mandado de prisão em preventiva. E aí essa prisão fica sem uma data pré-definida para que ela acabe. É sempre o juiz quem determina, quem analisa, quem realiza essas circunstâncias e quem realiza a audiência de custódia? Sempre o juiz. Eu quero aqui deixar uma observação clara, uma vez que você falou que a gente tem que passar para as pessoas da sociedade com a maior clareza possível. As audiências que são efetivadas na capital são de pessoas que foram detidas na capital. Região metropolitana ou os interiores, elas vão para os seus devidos interiores. E na região metropolitana, existe um juiz plantonista em cada uma dessas regiões por final de semana.
Isso acredito que principalmente em relação à questão do tempo que é determinado pela lei para que a audiência de custódia possa ser realizada. Qual é esse tempo, doutor Limeges? Perfeito. O ordenamento jurídico informa que é um prazo de 24 horas. Ou seja, se esse prazo não for levado em consideração, há uma nulidade processual e não chega nem a haver audiência de custódia. Mas por que essa nulidade processual? Para que as pessoas compreendam. A pessoa foi presa em flagrante ou então tinha um mandado em aberto e ela foi abordada por alguma autoridade e foi custodiada. Então, a partir daquele momento, tem até 24 horas para que o Estado realmente realize a audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o que é que pode ser averiguado? O que é que pode ser averiguado na audiência de custódia é justamente os pré-requisitos que estabeleceram essa prisão. Vamos lá. Em algumas ocasiões, não estou dizendo em todas, ocorre da guarnição policial ou de alguns outros policiais da Polícia Civil agirem com má fé e, de certa forma, bater na pessoa que está segregada, torturar a pessoa que está segregada. Então, esse prazo de 24 horas, ele estabelece justamente essa rapidez para que a gente verifique se houve realmente ali algum ato ilícito ou algum tipo de tortura com relação à pessoa que está segregada. Muitas pessoas falam que não compreendem. Ah, mas ninguém cogitou, ninguém questionou se ele praticou aquele crime. Então, as pessoas têm essa dúvida. É o que a gente costuma dizer que na audiência de custódia não se discute a matéria, não se discute o fato, o crime pelo qual aquela pessoa está sendo acusada. Na realidade, são analisadas as questões referentes aos direitos do custodiado. É mais ou menos isso, É doutor? mais ou menos isso, não. É isso. É isso. Na audiência de custódia, nós não vamos ali tratar do mérito. O que seria? Tratar do cerne da questão, tratar da situação em si. Vamos ali somente e tão somente verificar os pré-requisitos que embasam aquela prisão ou não. Perfeitamente, doutor Limeges, só para que as pessoas possam realmente esclarecer e acompanhar o nosso pensamento e compreender realmente como o direito criminal ele funciona no dia a dia, para que as pessoas compreendam por quê. Uma pessoa foi presa, foi custodiada, está custodiada pela proteção do Estado, está guardadinha ali. Então, aquela pessoa pode ser solta sem que a realização da custódia, da audiência de custódia seja realizada. Ela pode ser solta com a realização da audiência de custódia e ela pode permanecer presa com a realização da audiência de custódia também, né? Em relação aos motivos pelos quais o senhor já explanou. A audiência de custódia ela vai sempre acontecer. Ela nunca vai deixar de acontecer. E quando não acontecer, então automaticamente a prisão vai ser relaxada porque não foi respeitado um direito do cidadão. Isso. Haverá, nesse caso aí, uma nulidade daquela segregação. No caso do segregado ter audiência de custódia e a prisão ser relaxada, ele vai responder aquilo ali em liberdade, logicamente. E no caso de acontecer a prisão e no caso de acontecer a prisão do segregado, da pessoa que está ali, ele passar pela audiência de custódia e o juiz verificar que aquela prisão é legal, aí realmente ele vai converter a prisão que ora aconteceu, a prisão em flagrante ou de mandado de prisão, para uma prisão preventiva, sem um prazo pré-definido para terminar. Isso porque precisa-se de um tempo para analisar. Nós já conversamos aqui sobre persecução penal. É o percurso que acontece das investigações criminais para realmente analisar se aquela pessoa que está sendo acusada cometeu ou não aquele crime. Sim. Então, nesse período dessa persecução penal, a pessoa fica presa, dependendo da gravidade do ilícito que foi cometido. Então, durante esse tempo, há uma investigação para que se chegue ao verdadeiro culpado daquele crime. Mas se o crime não foi tão pesado, foi um crime que, digamos assim, que seja tolerado pelo Estado e que o juiz entenda que essa pessoa solta em liberdade, ela não seja uma ameaça nem para a sociedade, nem para as pessoas, nem tampouco também para a questão da elucidação dos crimes. Então, como essa pessoa poderia ser posta em liberdade? Há algumas condicionantes, há alguma questão financeira em torno disso? Como é que acontece?
Existem as condicionantes, como você falou, existe a questão financeira também. São medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quando a lei do pacote anticrime ou a lei anticrime foi enaltecida, foi colocada em prática, as medidas cautelares também vieram a reboque. E essas medidas cautelares, elas dão um direcionamento do juiz para que essas pessoas, que o crime foi mais tranquilo, vamos dizer assim, foi mais simples, para que elas também sejam colocadas em prática com relação ao custodiado. Nesse caso, o juiz pode determinar que a fiança seja arbitrada, se não o próprio delegado de polícia na hora da prisão, até uma pena, lógico, né? Se for uma pena até 4 anos, aí o próprio delegado ele pode arbitrar essa fiança. Depois disso aí, só o juiz. E nessa audiência de custódia, o juiz também pode arbitrar essa fiança ou não. E tem mais um rol de 9 medidas cautelares, que aqui eu vou dar o exemplo de 3 ou 4. Não ausentar-se da comarca, sem a prévia autorização ao juiz. Só que aí tem um porém. Se é o juiz plantonista que está indicando que ele não deve ausentar-se da comarca, a partir do momento que o processo sai do juiz plantonista e vai para a vara correspondente, você deve verificar se já teve também na vara correspondente algo com relação a isso. Porque aí, uma vez que esse processo que estava na vara plantonista foi para a vara real, para a vara que realmente vai acompanhar o caso, não necessariamente você mais deve levar em consideração o que o plantonista falou. O que o plantonista fala é para aquele momento. Para o momento da audiência de custódia. Mas, observe, enquanto não houver uma determinação contrária ou o juiz ficar inerte, o juiz que agora está respondendo pelaquela situação, você deve levar em consideração o que foi falado no juiz plantonista. Prevalece. Definido na audiência de custódia. E aí você não pode ausentar-se da comarca, você vai ter um horário reduzido para ficar na rua, ou seja, recolhe-se às 22 horas, Principalmente no horário noturno. Né? Principalmente no horário noturno e aos finais de semana, né? E feriados. Recolhe-se às 22 horas ou 21 horas, vai depender também muito de magistrado para magistrado, e aí você pode começar de novo o seu dia a dia às 5 da manhã ou às 6 da manhã, a depender do magistrado. A questão da fiança já foi falada, e aí também você, em algumas situações, deve manter-se distante daquelas pessoas que estavam naquele processo ali, né, naquela situação que causou a segregação da pessoa. É interessante a gente falar dessas medidas que o senhor elencou, principalmente a questão da ausência da comarca. Às vezes, é alguém que trabalha fora do local da sua residência, em outra cidade. Então, para que fique bem claro para quem está nos acompanhando, que essa pessoa que foi segregada, que foi liberta na audiência de custódia com essa condicional, com essa medida cautelar, ela precisa ir até o juiz que está com aquele processo agora, e se por acaso precisar se movimentar para outra cidade, quer seja por questão de trabalho, quer seja por questões de problema de saúde, de consultas médicas, até de alguma viagem para acompanhar algum ente da família, independente do motivo, tem que ir ao juiz para pedir uma autorização para poder viajar, para poder se deslocar. Isso. Porque se por acaso desrespeitar essas medidas, doutor Limeges, o que é que pode acontecer? Ele volta a ser segregado, dessa vez por não cumprimento de medida protetiva. Então, e se ele não cumpre a medida protetiva, quer dizer que ele não está querendo colaborar com a justiça. Muito provavelmente. Eu tenho alguns casos aqui para trazer. Vamos dizer que o segregado mora em Maceió, uma suposição, e trabalha aqui em Palmeira dos Índios. E ele precisa se deslocar da capital para o interior. Na audiência de custódia, quando eu faço a audiência de custódia, num caso semelhante, eu já peço para que o juiz plantonista não leve isso em consideração, porque vai trazer não benefício à pessoa que está sendo segregada. Eu não digo que as medidas cautelares não devem ser impostas, não, eu não sou juiz.
Eu só peço para que, nesse caso específico, ele verifique. É a mesma coisa que eu peço que ele verifique também quanto ao recolhimento noturno. O recolhimento noturno, existem algumas pessoas que trabalham no horário noturno. Então, que ele mude aquela medida cautelar para uma outra, uma vez que temos um rol de 9. Mas isso vai muito da questão da atuação da advocacia. Se você é um advogado militante, que você está atento à lei e aos direitos do seu cliente, porque cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Então, as situações pertinentes àquele caso deverão se adequar de forma mais específica. Sim, eu tive um caso em São Miguel dos Campos, e aí eu vou trazer para que fique mais claro, um acusado de um determinado crime estava em coma, e o juiz que ele queria que ele se apresentasse na comarca. Então eu pedi para que a família trouxesse os laudos, tudo. O juiz encaminhou para o Ministério Público e o Ministério Público foi favorável para que ele respondesse da forma que estava e essa medida cautelar caísse por terra. O juiz acatou e realmente a pessoa se curou. Hoje já não deve mais nada à justiça, mas se não fosse essa diligência, talvez ele pudesse ter sido levado coercitivamente. E aí, Yolanda, eu digo que tem alguns juízes classistas que são mais linha, né? Não deixa passar muita coisa. E eu acho que quando você está tratando com um ser humano, você tem que ser humano também. Aí, quando nós encontramos juízes garantistas, nós percebemos que realmente o direito ele é posto de acordo com cada caso, de acordo com cada situação, levando em consideração os direitos daquela pessoa que está apenada, que está custodiada, que está sendo acusada de um crime, diferentemente de uma pessoa que está em uma condenação. Que nós falamos aqui que, infelizmente, as pessoas que cometem algum crime, algum ilícito, elas são condenadas várias vezes. Sim. As 2 vezes, as piores que são, a pior delas, eu acredito que seja pela sociedade. E a outra, de acordo com o crime, de forma justa, Sim, pela justiça mesmo. Porque aí, quando tem advogados diligentes, e a advocacia tem que estar atenta aos direitos e aos deveres e às obrigações dos cidadãos, para que esteja acompanhando cada caso, para que a justiça realmente seja colocada em plano, para todas as pessoas, sem distinção. é verdade. Quando você fala dos juízes garantistas, eu também tenho alguns exemplos nessa labuta diária da advocacia criminal. Existe um determinado juiz que foi ex-delegado. Então, ele ainda tem no cerne a questão do ser ex-policial. Por mais que as provas estejam a contrário senso, ele está sempre a favor da polícia. Tivemos um caso recente, que o Ministério Público opinou pela anulação do flagrante, a Defensoria Pública opinou pela anulação do flagrante, e o juiz disse que não iria chancelar nem Defensoria Pública, nem Ministério Público, porque ele achava que era aquilo. Doutor Limeges, nessa situação, quando acontece isso, como o advogado deve proceder? Nesse caso, uma vez que ele não chancelou, ele não deixou também a pessoa realmente presa, né? Ele libertou a pessoa naquele momento com o relaxamento da prisão e aquela pessoa está ainda respondendo em liberdade, mas assim, com todas as garantias fundamentais Que lhes são inerentes. que lhes são inerentes. Tem direito. Não? O senhor falou de Defensoria Pública, falou de Ministério Público. Sim. Para que as pessoas compreendam quem participa dessa audiência de custódia, já que nós estamos falando de direitos, e de positivação de direitos e, sobretudo, o garantismo penal, o garantismo processual para todas as pessoas, para que as peças do jogo, do xadrez, estejam ali postas à mesa, para que as pessoas compreendam realmente como acontece essa dinâmica. Quem participa da audiência de custódia? Vamos lá. Todos os processos, se não versar sobre crimes contra a vida e crimes contra a honra, são públicos. Então, qualquer pessoa que quiser assistir aquela audiência, ela vai poder assistir. Quem é que vai poder participar efetivamente da audiência? O juiz, seus assessores, o Ministério Público, que é sempre
a pessoa que vai ser a dona da ação. Se aquele custodiado naquele momento não tiver advogado constituído, advogado particular, a defensoria pública, mas se ele tiver advogado constituído, o seu advogado particular. E aí não vamos ter testemunhas nesse primeiro momento, porque mais uma vez a gente não está ali falando sobre o mérito. A gente Não está discutindo os fatos. De forma alguma, só realmente a questão da prisão. Da legalidade da prisão, do ou tratamento, ou não, da legalidade ou ilegalidade, isso, do tratamento daquele custodiado. Perfeito. Essas coisas inerentes ao direito. A partir do momento que ele foi custodiado, se ele realmente teve direito a avisar a família, se teve direito a solicitar um advogado, essas questões também que têm um prazo para que realmente esses passos aconteçam no ato da prisão. A questão da família foi bem observado por você. É o mesmo prazo da audiência de custódia. Se naquele prazo de 24 horas não houve a informação à família, também haverá uma nulidade processual. E aquilo ali não mais vai acontecer. Então ele vai ser posto em liberdade naquele momento. Porque se uma pessoa foi presa, tem alguém que se preocupa com ela. Se cometeu algum ilícito, se fez algo que não deveria fazer, de acordo com as normas da nossa sociedade, com as normas das leis que estão regendo a nossa sociedade, alguém vai se preocupar com o desaparecimento daquela pessoa. Então, nada mais justo, nada mais correto do que se realmente ter que falar para aquele familiar, para aquela pessoa responsável de direito, onde aquela pessoa se encontra custodiada. Nunca subestime o ser humano, qualquer um que seja. Todo mundo tem alguém por você. Essa questão de ter que encaminhar, de ter que informar, na verdade, a um familiar, é uma questão humanitária. É uma questão dos direitos fundamentais. Sim. E também da questão da dignidade da pessoa humana. Porque é onde você vai poder encontrar aquela pessoa, é onde você vai saber que aquela pessoa está e o que foi que aquela pessoa fez para poder estar ali. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Perfeitamente, doutor Limeges. E até para que as pessoas que estão nos acompanhando tem um fato muito instigante, muito interessante, que tem aquela máxima, né, que os criminalista é defensor de bandido. E tem a outra máxima também, que bandido bom é bandido morto, desde que não seja o da minha casa, desde que não seja o da minha família, desde que não seja um conhecido meu. E é interessante que a gente venha desmistificar isso e esclarecer para a sociedade que todas as pessoas, elas estão propícias a cometer algum ilícito. Existe um ilícito no nosso dia a dia que as pessoas fazem de forma convencional e acham que não é nenhum ilícito. É furar uma fila, é ultrapassar um sinal de trânsito, é burlar algum imposto besta que acha que seja um imposto besta, até nessa linguagem mais popular mesmo, mas que as pessoas estão cometendo um ilícito achando que não é crime, mas é um crime, só que é um crime que não está tão à vista da sociedade e já virou uma prática costumeira e as pessoas acham que é normal, que é do cotidiano. Eu não tenho amigos bandidos, eu não tenho amigos criminosos. Eu tenho clientes que passaram por alguma situação e eu não defendo a questão da bandidagem, da criminalidade. Eu defendo direitos. Então, se você tem direito, eu sou a defesa. Eu vou lhe defender. E aí, eu sempre pergunto isso ao pai, à mãe, ao familiar. Se o seu filho cometeu um crime e você quer que eu defenda, o que é que você vai querer que eu defenda? E se uma pessoa cometeu um crime contra o seu filho, o que é que você vai querer de pena para aquela pessoa? Então, são dois pesos e duas medidas, e aí eu deixo para quem quiser tirar as conclusões. Para que as pessoas analisem, para que as pessoas façam uma reflexão acerca disso.
porque o direito é para todos, o direito está para todos. E quando eu falo que todas as pessoas estão propensas a cometer algum ilícito, é porque isso é inerte da pessoa, do ser humano. Nós estamos em uma sociedade onde nós defendemos o que é nosso. E nós temos que conviver de forma harmônica para que essa sociedade prospere. E para que a sociedade prospere, nós temos que respeitar as leis que foram impostas. E quando a gente não respeita essa lei, nós respondemos por aquela falta de respeito. E as pessoas têm que analisar isso e compreender isso, e que todas as pessoas estão propensas a driblar, querer driblar alguma lei, achando que não é crime. Quando incorre em crime, a gente tem que responder pelas consequências dele. Tudo na vida. Você errou, você vai ter que pagar pelo aquele erro. Mas você não deve ser eternamente condenado por aquele erro. As pessoas têm direito a uma segunda chance. No próprio instituto jurídico tem a questão da ressocialização, para que depois que a pessoa cometeu um crime, ela pague por aquele crime e ela volte para a sociedade para viver de forma harmônica, onde a sociedade vai abraçar, vai inseri-lo novamente e ele volte a viver como cidadão com a sua dignidade. Eu acredito na ressocialização. Acredito e muito. Na verdade, todas as pessoas que eu defendo, eu acredito que elas vão voltar melhores do que entraram no sistema prisional. Porque o tempo do cárcere faz com que as pessoas reflitam muito a respeito dos seus ilícitos e faz com que as pessoas procurem evoluir. Aquelas pessoas que realmente querem, porque existem pessoas que vivem só da bandidagem, só da criminalidade. Nós devemos tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade, como já dizia Aristóteles. Isso é muito interessante porque faz com que as pessoas analisem. Até quando a gente coloca um exemplo de alguma pessoa que responde por um crime, crime igual para duas pessoas. Então, podem ser penas diferentes. Isso quer dizer que são circunstâncias diferentes. O crime pode ter sido o mesmo do Código Penal, mas as circunstâncias são diferentes. A única coisa que não vai mudar é o rito da audiência de custódia, o processo, como ele realmente vai acontecer, porque tem um procedimento legal para que realmente ocorra, para que o crime venha a ser elucidado. E as diferenças existem pelas circunstâncias do crime, pela circunstância de quem cometeu o crime, até pelo próprio indivíduo, porque ninguém é igual a ninguém. Então, até essas questões pessoais também são analisadas no direito criminal. Eu já ouvi de um familiar de um cliente meu, num acidente automobilístico, que uma determinada pessoa, na audiência de custódia, foi liberada e uma outra pessoa da mesma família, numa audiência de custódia por um acidente automobilístico, ficou no cárcere. É como você acabou de falar. São situações e situações. E essas situações têm que ser analisadas de acordo com sua particularidade, Caso a caso. caso a caso. E para isso, para que esses casos a caso sejam analisados, a advocacia está para ser diligente e para acompanhar os seus clientes em sua totalidade, acompanhando cada detalhe que acontecer naquela situação. Antes de entrarmos aqui para essa entrevista, meu telefone tocou por 3 vezes. E aí eu disse a você, me dá só um momento, que quando ele toca 3 vezes, algo aconteceu. E aconteceu. Assim que sair daqui, eu vou ter que resolver essa situação. Mas vai resolver em tempo hábil. Resolve-se. Tudo é resolvido. Tudo é resolvido. Às vezes não acontece em tempo tão hábil em relação à nossa vontade, porque tudo depende de um procedimento, depende de uma compreensão de um juiz, depende de como os trâmites processuais acontecem. Dependem até do próprio sistema prisional para que leve o custodiado para a audiência ou não. Por quê? Quando você é custodiado naquele momento por determinado crime, que você vai passar pela audiência de custódia, a Polícia Civil, ela lhe leva ao fórum. Mas quem fica lhe guardando, quem fica lhe custodiando é a Polícia Penal. Então, por várias vezes, não estou dizendo que isso aconteça corriqueiramente, mas por várias vezes já aconteceu dessa guarnição do sistema penitenciário chegar a posteriori. Ou seja, então isso aí até dificulta também o bom andamento
da audiência de custódia, porque se ela era para começar de 8, ela começa de 9, aí vai para 10, vai para 11. Porque tem que ter toda uma logística em relação à questão da segurança. Perfeito, perfeito. Então, todo mundo trabalha de forma harmônica. Desde o momento que o indivíduo ele foi segregado, que ele está guardado pelo Estado, tem a polícia militar, tem a polícia civil, tem a polícia penal, tem toda a estrutura do judiciário que está a serviço daquela pessoa que está ali custodiada naquele momento, para que essa audiência de custódia seja realizada. Isso. Tem até um livro do Dr. Sandro Augusto, juiz aqui de Alagoas, que ele falou sobre as audiências de custódia, e é interessante que em um determinado momento ele pergunta, quando o segregado chega para essa audiência de custódia, se ele tomou um copo com água, desde a hora que ele foi segregado até aquele momento, e aquela pessoa não tinha tomado água. Então, o juiz Dr. Sandro Augusto, ele deu até um direcionamento para os outros juízes que não assim faziam. Já participei de algumas outras audiências de custódia, que a primeira coisa que o juiz faz quando aquela pessoa entra na sala de audiência é perguntar se ele tomou um copo com água, se ele quer um café, se ele está com dor de cabeça. Se ele já teve aquela alimentação. Se ele já teve. Então, assim. Isso é tratar com humanidade, com respeito à dignidade daquela pessoa que está sendo custodiada. Até porque ninguém pode tratar essas pessoas diferente. São seres humanos. Cometeram um ilícito que estão ali para pagar. Ou de repente não, a depender da situação. Doutor Limeges, em relação à audiência de custódia, em relação à advocacia mesmo, quais os pedidos que a advocacia, estando presente com o seu cliente na audiência de custódia, pode fazer para o magistrado? Eu sempre peço o relaxamento da prisão. A liberdade. A regra é a liberdade. É fato. Eu não vou pedir nunca para que seja homologada a prisão preventiva ou oriunda de mandado de prisão em flagrante. Nunca. Isso eu nunca pedirei. Então, assim, podem ficar tranquilos que se eu for contratado para isso, eu nunca vou pedir para que o meu cliente fique preso. Lógico, existem algumas situações que, por mais que queiramos, né, a gente não consegue. Eu participei agora de um júri, terça-feira, que pedimos a legítima defesa porque tinha embasamento para isso, né? E aí a gente já foge um pouquinho da audiência de custódia, mas estou dando só um norte. Estou dando só um norte. Para as pessoas que estão nos acompanhando estou dando só um norte. Possam compreender como o direito criminal é dinâmico. E como nós falamos aqui também, o direito criminal, além de ser dinâmico, ele não trabalha sozinho, ele trabalha também com outras searas do direito. Porque tudo está agrupado, tudo está organizado, de forma que o direito em si, ele se ajude para que a sociedade realmente só venha ganhar com isso. E aí, para completar, nesse júri, logicamente, pedimos a legítima defesa embasado na lei, embasado nas testemunhas, embasado nos autos. Ninguém vai fazer isso pensando que é coisa de outro mundo, não, é sempre embasado. E conseguimos êxito ao final. E é isso, o direito ele é muito dinâmico. O direito ele é muito dinâmico. Só saindo um pouquinho dessa audiência de custódia para trazer esse exemplo, são coisas que acontecem diariamente. E nós temos que estar atento a isso. E o advogado militante na área criminal muito mais, né? Porque se você pega um caso hoje, um caso daqui a um ano, um caso daqui a 2 anos, não necessariamente você está ali, naquele dia a dia. Mas se você pega casos semanais, casos mensais, você termina fazendo daquilo ali uma bola de neve, logicamente, e você tenta ao máximo se sobressair com relação a tudo que está acontecendo. E como o direito é dinâmico, isso é uma consequência da sociedade que é dinâmica, as leis também mudam diariamente. Sim. E o advogado tem que estar acompanhando essas modificações para fazer valer de forma correta e coerente os direitos do seu cliente, para que nenhum direito seja lesado, mesmo diante de um ilícito que foi cometido. Lógico, numa determinada situação, um juiz plantonista falou de um processo que uma pessoa tinha correndo contra ele. Na mesma hora, eu indaguei, excelência, a gente não traz mérito na audiência de custódia? Não é matéria da audiência de custódia ser discutida ali naquele momento. Mas, doutor, não, momento. Doutor, vamos trazer realmente as circunstâncias que levaram o meu cliente a estar aqui ou não. E aí é como se ele tivesse dado um estalo, poxa, realmente, né? E tanto é que a gente conseguiu o que a gente almejava. Doutor Limestres, nós falamos para a sociedade
Afinal de contas, são as pessoas que estão nos acompanhando que precisam saber realmente quando aquele direito está sendo lesado, a quem procurar caso tenha algum direito lesado, tanto a pessoa que está nos acompanhando, como se tiver o conhecimento de algum amigo, de um familiar, de alguém que procure adquirir esse conhecimento. Então, além dessas pessoas adquirirem conhecimento e passarem esse conhecimento para outras pessoas, nós falamos também para a jovem advocacia. A jovem advocacia está ingressando no mercado de trabalho, está com, como nós dizemos, com sangue nos olhos, quer atuar. E nós sabemos que nem sempre a graduação ela prepara, porque o que mais prepara mesmo para a atuação é o dia a dia. É você se deparar com as audiências, é você se deparar com os tribunais, é você se deparar com o processo e com o procedimento propriamente dito. Então, nesse ponto, em relação à jovem advocacia, como o senhor poderia falar para esses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho? Como proceder na audiência de custódia? É diferente de um advogado militante que já tem tanta experiência como o senhor tem uma vasta experiência nessa área criminal, de uma pessoa que está ingressando agora. Como ela poderia agir? A questão de segurança, a questão de postura, a questão da legalidade mesmo. O que o senhor falaria para esses jovens advogados? Junte-se aos grandes. Procure os grandes. Existem alguns que vão lhe dar apoio, outros não. Junte-se àqueles que vão lhe dar apoio. Eu procurei justamente isso, os grandes. Levei muita porta na cara por alguns, mas por outros eu fui abraçado. Só que nisso não é tudo. Se você não tiver também a perspicácia, se você não tiver também aquela vontade de fazer a coisa acontecer e ficar em casa esperando alguma coisa cair do céu, a única coisa que vai cair é chuva. Então, se você não for aquela pessoa antenada, se você não quiser buscar, se você for aquela pessoa que realmente seja aquela pessoa parada, não vai acontecer. Mas enquanto você estiver ali, na batalha, na luta, buscando a sua sorte diária, um dia ela aparece. Muito bem colocado, doutor Limeges, porque quando o senhor fala junte-se aos grandes, jovem que está ingressando no mercado de trabalho, fazer parcerias, buscar escritórios já de renome, buscar outras pessoas que já têm uma jornada de trabalho no mercado de trabalho. E nesse ponto, eu também destaco a questão dos grandes também abraçarem os novos, abraçarem as pessoas que estão ingressando agora, porque são exemplo, são espelho e serão parte do know-how e também do início da carreira daqueles jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Nesse ponto, eu também falo outra questão. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, por todo o Brasil, tem sedes, tem instituições, e elas estão sempre de braços abertos para acolher o jovem advogado, o advogado que já milita há muito tempo, até a população também que se sinta lesada em relação a algum direito, ou que não tenha nenhuma informação em relação a alguma dúvida que tenha na sua casa. A Ordem dos Advogados do Brasil estará de portas abertas para atender também essas pessoas, para mostrar o caminho, para dar as mãos, para acolher. Eu sempre trago para esses jovens advogados que procurem um estágio num escritório de advocacia com know-how. Procure ir para a porta de uma delegacia para ver como é o trâmite, né, da entrada e saída de pessoas. Procure saber quem é o chefe de serviço daquela delegacia, o delegado, para saber também como ele trabalha. Procure saber no judiciário quem são os juízes, quem são aquelas pessoas que trabalham ali, como é também aquela trabalhada. E assim, procure pessoas que possam dar nome ao seu nome, porque isso é muito importante. Procure pessoas que realmente lhe deem a mão e digam, não, aqui é fulano de tal, está começando agora, mas está comigo, né? O que é que você pode fazer? Dê esse direcionamento. E se tiver instituição também que faça isso, ótimo. Logicamente, você está entrando hoje na OAB sem essa experiência. Se a instituição faz isso, a instituição também abraça, ótimo. Busque sempre coisas que vão lhe dar positividade, seja ela em que esfera for.
Perfeito, doutor Limedes. Falando em positividade, depois que a gente fala sobre o direito propriamente dito em relação à nossa pauta, que é a audiência de custódia, que esperamos que as pessoas tenham esclarecido alguma dúvida, e se não tinha dúvida, que adquirir um conteúdo novo hoje, e dependendo da situação de algum familiar, de algum conhecido, já vai saber realmente como acontece a audiência de custódia. A gente também traz algo inusitado, algo dinâmico, não sei, algo hilário que já aconteceu em alguma audiência. Nessa sua militância, nesse seu tempo de atuação no direito criminal, tem alguma história comovente, alguma história engraçada, algo que o senhor queira compartilhar conosco? Comovente tem todos os dias. Engraçado não. Engraçado tem uma vez ou outra. E aí eu vou trazer engraçado, porque comovente é todo dia. Até porque você está privado da sua liberdade já comove, já é algo que impacta. Mas, numa determinada situação, fui chamado para uma audiência de custódia. E quem me contratou foi a esposa da pessoa. E aí cheguei lá na audiência de custódia, me apresentei, fui para a audiência de custódia, fiz, e eu escutando um bate-boca, fora, sem saber o que era. O juiz pediu para que a gente segurasse ali um pouquinho e saiu. E eu só vi, não, eu sou esposa dele, e a outra eu também sou esposa dele. Ou seja, existiam duas pessoas na audiência de custódia se identificando como esposas da pessoa que estava naquela audiência. Foi uma situação inusitada, ela foi cômica naquele primeiro momento, mas depois se tornou uma situação não tão agradável. Não tão agradável. Tornou-se uma situação Tornou-se uma vexatória. situação vexatória e assim, isso aí quando acontece, talvez torne até a audiência uma questão mais cruel, porque foi descoberto naquele momento que aquela pessoa tinha uma outra pessoa fora do relacionamento. E nesse momento, há algo que o juiz já pode não analisar com bons olhos, o fato de uma pessoa que já cometeu um ilícito já está enganando outra pessoa, já não está andando de forma correta, como a gente fala no popular. Se ele sair um pouquinho do garantismo, ele vai olhar com esses olhos. E como o direito é tão dinâmico, veja bem, o senhor trouxe esse exemplo desse fato que aconteceu na audiência de custódia, que passou a ser um fato vexatório. Então, aí já entra o direito civil, Sim. já entra o direito de famílias. Verdade. Como tudo é dinâmico e como as coisas se encaixam. Esse cliente, necessariamente, ele não foi posto em liberdade, mas dentro do próprio cárcere, ele assinou procuração para que nós ajuizássemos uma ação de família. Oriundo de outra Oriundo situação. de outra situação. É muito dinâmico. É muito O dinâmico. direito é dinâmico. A sociedade é dinâmica. Sim. E o direito surgiu justamente para proteger os direitos dos cidadãos e para responder os anseios dos cidadãos. Diante da necessidade do cidadão, o direito surgiu para regulamentar essas relações sociais. Se a sociedade não se movimentar, a gente não tem sociedade. É por aí. Doutor Limestres, em relação à audiência de custódia, em relação ao ordenamento jurídico, teve essa inovação com o pacote anticrime de 2019. O que é que o senhor acha em relação ao significado dela? Humanitário. Humanitário. Porque em que pese ter havido o advento dessa lei em 2019, o que é que eu penso que existia antes? O que é que aconteceu antes dessa lei? Será que hoje tem pessoas que cometeram crimes que não estão no cárcere porque não passaram por audiência de custódia? Ou O inverso? o inverso? Aqui a gente não está querendo criar situações, a gente está mostrando o dia a dia, está mostrando o que realmente aconteceu. Então, é uma questão humanitária. E essa lei, ela está embasada justamente na Corte Interamericana e na Constituição, né? Então, assim, ela não vem embasada do nada, ela vem embasada porque tem bases. E se, além desse embasamento, além dessa base, então algo aconteceu para que o ordenamento jurídico fosse olhado com essa humanidade maior. Sim. Algo aconteceu que não estava tão de acordo com a questão dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Várias denúncias
chegaram na Corte Interamericana de Direitos Humanos, várias denúncias chegaram e ainda chegam em corregedorias de polícia militar, de polícia civil, do próprio judiciário. E isso veio dar um acalanto, né, a esse tipo de situação. Existem ainda situações pontuais, e aqui eu digo, se você, cidadão, se você, cidadã, verificou que houve ali qualquer tipo de violação de polícia militar, do próprio judiciário, de polícia civil, da promotoria, do advogado, do defensor público, procure quem responde por essas pessoas. As corregedorias estão aí para isso. Os tribunais de ética e disciplina estão aí para isso. Porque é preciso que as pessoas também compreendam que há um juiz, mas ele não é a lei maior. Existe uma hierarquia e ele responde a um órgão quando também pratica algo que não está de acordo com a lei. Da mesma forma, a advocacia não é o advogado, não é a lei maior na defesa daquele cidadão. Se por acaso o advogado não agiu de acordo com o código de ética, há também toda uma classe que vai realmente fazer com que aquele advogado se adeque ao código de ética para que ele responda por aqueles excessos ou por aquelas falhas. Sim. Então, toda normativa tem que ser respeitada. A gente não vai generalizar nem o judiciário, nem a advocacia, nem polícia militar, nem polícia civil, nem polícia penal, mas que, infelizmente, em alguns sistemas há algumas falhas, principalmente no sistema penal, porque é um sistema que está tirando do cidadão a sua liberdade, o seu direito de ir e de vir. E esse sistema, quando falha, é porque está também falhando com a sociedade, quando falha com o indivíduo. E para que a sociedade continue sendo sã, essas falhas têm que ser consertadas, esses excessos e essas omissões também têm que ser reprimidas. E é por isso que nós temos que estar atentos a isso. Você que está em casa nos ouvindo e nós que estamos aqui passando essas informações para vocês também. O nosso dia a dia também observa isso. Sim, verdade. Em relação a esse ponto, doutor Limeges, nessa sua experiência, quais os efeitos que o senhor acha que a audiência de custódia tem para o cidadão e tem para a sociedade? Eu acho que de aprendizado. Porque por mais que eu disse, por mais que eu diga, por mais que eu já tenha dito anteriormente, quem nunca errou atire a primeira pedra. E às vezes, pelo amor você não aprende e termina aprendendo pela dor. E aí trazendo só um adendo ao que você acabou de falar, com relação à polícia penal, que outrora eram agentes penitenciários, os advogados criminalistas ainda têm algum tipo de dificuldade com relação à polícia penal. Melhorou muito, melhorou muito. Até porque temos hoje um advogado também na Secretaria de Ressocialização. Mas quando isso ocorre, a gente tem também a informação de que são, na maioria das vezes, as pessoas que querem adentrar aos quadros da OAB. Essas pessoas que, porventura, fizeram com que o nosso trabalho não fosse efetivado naquele momento. Seja por não trazer um cliente nosso para o parlatório, seja por não levar uma procuração para que o cliente nosso assinasse, seja pelo não acesso de uma feira que a família do interior mandou. Então, há um contrassenso com relação a isso, porque, poxa, se você bem observar, você pensa em adentrar os quadros da ordem, você sendo polícia penal, procure ser uma pessoa idônea no seu trabalho, porque aquilo ali ele vai refletir lá na sua inscrição. Eu acredito, doutor Limeges, que não tão somente pelo pensamento de adentrar aos quadros da ordem, mas tão somente pelo fato de ser um servidor que está ali para exercer a sua função da melhor forma possível. Está ali para atender um cidadão, para garantir a legalidade e para garantir também o direito de quem está ali custodiado. É uma pena que 100% não pense dessa forma. E aí, quando eu digo que não todos,
a gente também não pode levar em consideração o que uma, duas, três pessoas fazem em detrimento ao conjunto. É por isso que a gente não pode generalizar, Justamente. né? Existem as situações e as situações, né? E as situações que não estão de acordo com a lei, a gente tem a quem denunciar, a gente tem a quem recorrer, a gente tem a quem falar. Nós temos voz e temos vez para que esses ilícitos pelas autoridades, se por outrora sejam cometidos também, sejam apurados e sejam denunciados, sejam apurados e sejam combatidos. Verdade. Doutor Diógenes, desculpa, doutor Limeges, doutor Diógenes vai chegar daqui a pouco, eu já estava antecipando as questões. Doutor Limeges, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar? Desculpe por ter feito até o trocadilho com o nome. Esse trocadilho. Algo mais que o senhor gostaria de acrescentar? Já estão nos falando ali do horário. Esse trocadilho acontece sempre. Meu nome é um nome aportuguesado pelo meu pai. Então, eu tenho isso a vida toda. Acho que o meu nome é um nome forte, não mudaria o meu nome por nada. Acho que ele é único. Tanto é que se eu cometer algum ato ilícito, ele é forte. Se eu cometer algum ato positivo também, ele é forte. Então, assim, é um nome único. Ninguém no Brasil tem esse nome. Eu já procurei no IBGE, ninguém no Brasil tem. Ou seja, se você me conheceu, é só aquela pessoa mesmo. O que eu tenho para trazer, Yolanda, é uma satisfação ter dado aqui algumas informações para a sociedade alagoana, que são aquelas pessoas que nos otorgam poderes. São aquelas pessoas que assinam a procuração para que nós comecemos a falar por elas. Então, é uma satisfação. Obrigado pelo convite. Espero vir mais vezes. E o que precisarem da advocacia, procurem realmente um advogado que seja advogado, né? A gente vê alguns casos hoje de falsos advogados. Então, assim, existe o CNA, Cadastro Nacional da Advocacia. Procurem lá. Lá vai aparecer se a pessoa é advogada, se a pessoa é estagiário, se a pessoa não é absolutamente nada, que tem muita gente se passando por advogado sem ser. Então, mais uma vez, agradeço. Estou aqui à disposição para maiores informações e comentários. Doutor Limeges, nós que agradecemos, nós do Juriscast, que na realidade o Juriscast não só é Yolanda Ferro, temos uma equipe nos bastidores também, e isso é o que faz o nosso Juriscast acontecer. Isso é o que faz com que nós possamos passar informação para a população, para a sociedade, de forma clara, de forma leve, apesar da temática ser um pouco pesada, porque o direito criminal é aquele direito que tira a liberdade. Mas é bom que, quando você tem a liberdade, você preze por ela. E quando você preza por ela, você torna-se um cidadão digno de você realmente estar ali, exercendo seus direitos, exercendo seus deveres, fazendo com que os seus direitos sejam respeitados e cumprindo com seus deveres. Então, o fato de estar aqui, mais uma vez, em mais um episódio, com a sua presença, só realmente nos engrandece. As portas estarão sempre abertas para quando o senhor sempre quiser voltar. E nós estaremos aqui também passando a informação para vocês, da melhor forma possível. Então, muito obrigada por nos acompanharem em mais esse episódio no Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito, diretamente da Tribuna Mix da TV Rádio Web. Para você, na sua casa, ou no seu carro, ou no seu computador, ou no seu aparelho celular, ou na sua TV. Enfim, hoje você não fica sem informação, então faça bom uso dessa informação. Vai lá no nosso canal, clica, passa essa informação para outra pessoa e continua nos acompanhando. Então, até o próximo episódio.